parlamento húngaro aprovou a entrada da Suécia na OTAN. O país solicitou adesão há quase 2 anos, mas precisava da aprovação de todos os integrantes e faltava a Hungria. Reportagem de Malu Bacarin. O parlamento da Hungria ratificou a adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, eliminando o último obstáculo à entrada do país nórdico. Em uma sessão que contou com a presença do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, a votação terminou com um resultado expressivo. A Suécia precisou convencer Orbán porque o protocolo de adesão da OTAN exige a aprovação unânime dos países integrantes da aliança. O premier húngaro sempre afirmou que era favorável à entrada do país, mas adiou a votação diversas vezes, pois exigia que Estocolmo respeitasse o seu governo. Eventuais críticas do governo sueco à administração de Viktor Orbán tinham a ver com o alinhamento dele com Vladimir Putin, principalmente depois do início da guerra na Ucrânia, há 2 anos. O fator economia também é preponderante. A Hungria depende de petróleo e gás, que vem da Rússia. Ao romper com o Kremlin, as potências ocidentais reduziram a compra de combustível russo. Putin, por sua vez, também dificultou o acesso dos antigos parceiros comerciais às suas commodities. A Hungria foi poupada. Outro capítulo que envolveu a aprovação húngara aos suecos passa por equipamento bélico. Viktor Orbán conseguiu um contrato vantajoso para a compra de caças Gripen, os mesmos adquiridos pelo Brasil e produzidos pela gigante sueca Saab. A candidatura para integrar a aliança foi apresentada em maio de 2022, meses após a invasão da Ucrânia, e protocolada junto da Finlândia, que em abril de 2023 se tornou o 31º país membro da organização. A solicitação da Suécia para ingressar na OTAN rompeu com uma política de não alinhamento a conflitos armados, sustentada por décadas. Nas redes sociais, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que a adesão vai tornar a aliança mais forte e segura. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que a integração da Suécia na aliança fortalecerá a segurança da Europa e do mundo. A invasão russa à Ucrânia marcou uma transformação drástica na atitude dos partidos políticos suecos e na opinião pública. E em maio de 2022, a maioria do parlamento votou a favor da adesão à OTAN. As Forças Armadas suecas dispõem de 50 mil soldados, dos quais cerca de metade é reservista, mas o primeiro-ministro declarou em janeiro que seu país está disposto a fornecer tropas às forças da OTAN na Letônia. Na esfera geopolítica, depois da entrada da Finlândia, a adesão da Suécia significa para a Rússia que o Mar Báltico está agora rodeado por países integrantes do acordo militar. Também esta semana, Emmanuel Macron, presidente da França, que faz parte da OTAN, afirmou que não descarta a ideia de enviar tropas à Ucrânia. Aliados europeus e os Estados Unidos se opuseram à ideia. O presidente russo Vladimir Putin alertou o Ocidente para o risco de uma guerra nuclear em caso de agravamento do conflito. Kiev solicitou a adesão à OTAN ainda em 2022, no primeiro ano de guerra. Stoltenberg afirma que o país vai ser aceito, mas não no momento. Durante uma reunião com os líderes dos Balcãs na Albânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pedir à comunidade internacional que acelere a entrega de armas e munições para conter os avanços russos. Bom, a reportagem falou de Rússia, Ucrânia, Suécia, Mar Báltico, calma. Tá tudo aqui no mapa que a gente preparou, inclusive sobre a nova formação da OTAN, que começou no final da década de 40 e praticamente triplicou de tamanho. Bom, vamos olhar então, Bárbara, me ajuda aqui a ver essa nova formação da OTAN, que continua ainda com o objetivo de segurar. Ela surgiu para segurar a União Soviética, agora para fazer um contraponto contra a Rússia. E não coincidentemente, esses novos países que aderiram à OTAN, a Finlândia e a Suécia, estão bem na fronteira com a Rússia. Não é coincidência, né? Não é coincidência. Finlândia ingressou na OTAN ano passado, em abril. Suécia e Finlândia pediram juntas, mas só uma conseguiu, a Finlândia, e a Suécia não. A Hungria foi o principal opositor e o Viktor Orbán, um aliado do presidente Vladimir Putin, o Viktor Orbán buscava desbloquear uma ajuda, inclusive, o dinheiro europeu que estava bloqueado.
Desbloqueado agora, Suécia, novo membro da OTAN. Isso é muito bom porque a gente traz para a realidade um termo que a gente usa na realidade, mas ele não está na teoria, né? Devia constar em todos os livros de teoria econômica e de relações internacionais e de política. Não tem almoço grátis, não né? Tem almoço grátis. Olha aqui, a OTAN, então, criada em 49, como a professora falava, a Suécia acaba de entrar em 2024, a Finlândia em 2023 e a Noruega faz parte da OTAN desde a formação original. Agora, isso aqui chama atenção, né? Por quê? Sendo que Suécia e Finlândia tinham uma posição de neutralidade. Não é assim de pouco tempo. A Suécia tinha uma neutralidade de 200 anos. O prêmio Nobel é feito na Suécia, inclusive entrega um prêmio Nobel da Paz. Mas vamos olhar, porque quem tem medo. Mas tem o quê? Passado. A Finlândia, que faz fronteira com a Rússia, uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros, né, esteve envolvida numa guerra contra a Rússia, não, né? Na época da União Soviética, de 39 a 44. Teve um intervalo no meio, né, de 39 a 41, nos livros de história parece como Guerra de Inverno, e depois a Guerra de Continuação de 41 a 44. E o exército soviético na época não é bem sucedido, eles não conseguem dominar a Finlândia. A Suécia também teve um entreveiro com a União Soviética, ainda na época dos czares, no final do século XVIII, e a Noruega no começo do século XVIII. Mas não é bem isso que motivou esta posição de Suécia, que teve guerra com os soviéticos, ou agora os russos, há muito e muito tempo. Tem um grande fator chamado petróleo. A Noruega está na OTAN há muito tempo porque é uma importante fornecedora, extratora de petróleo ali na região do Mar Báltico. E existe um gasoduto também fundamental entre estes países e que passa pelo sul da Suécia. Commodity, dinheiro, petróleo que todo mundo precisa, combustível, é um fator importante, né, Bárbara? É um fator importante. Eu quero chamar a atenção em um ponto bem específico que vai afetar a economia global. O norte europeu, o Mar Báltico, está tomado por países membros da OTAN. Aqui, ó, vou trazer o Mar Báltico para cá. Então, você tem, aqui no Mar Báltico, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, você tem esses países que são membros da OTAN. Isso é um revés para o Vladimir Putin, vai afetar a economia global. Para a gente encerrar, eu não posso não falar desse coadjuvante que teve papel de protagonista aqui, a Hungria, muito alinhada, como a professora Bárbara falou, no governo atual de Viktor Orbán, muito alinhado com o presidente russo Vladimir Putin. Por quê? Né? Não tem almoço grátis. A Hungria precisa do gás que vem da Rússia, do petróleo que vem da Rússia. Esse gás e petróleo geram energia elétrica para a Hungria, é um parceiro comercial muito dependente da Rússia. Mas aí eu deixei para o final, que é isso aqui, né? Essa aliança inesperada entre Hungria e Suécia deu a uma possibilidade de um ótimo negócio dos húngaros comprarem o caça Gripen a um preço mais facilitado, né? Vantagens econômicas na compra de um material bélico aqui de muita importância.